Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana eu trago-vos um vídeo muito bom, muito importante para mim, sobre algo que eu adoro. Vamos falar de Harry Potter. Ora bem, eu não venho falar sobre os livros que nós todos conhecemos de Harry Potter, esses livros aí eu já li, já foram lidos por muita gente e toda a gente conhece essa história. Eu venho aqui falar sobre ideias que eu gostava que fossem adaptadas e feitas, portanto, escritas pela autora em livro e possíveis adaptações para cinema posteriormente. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e partilhá-lo com toda a gente. Amigos, família, quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. A nível de ideias, é assim, há muita coisa que pode ser feita com a história de Harry Potter e eu acho que algumas das coisas mais importantes e melhores e que eu acho que é um bocado unânime entre fãs de Harry Potter é não tanto o que pode acontecer para a frente, embora também, pronto, gostássemos de ver algumas possíveis histórias pós o que nós conhecemos de Harry Potter. Nós temos sim já um livro escrito que é A Criança Amaldiçoada, sobre uma possível continuação. Pessoalmente tenho a dizer que não é dos livros que mais gosto, portanto tenho os livros, temos os 7 livros oficiais e depois temos os que já saíram, A Criança Amaldiçoada, depois temos os Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, Os Segredos de Dumbledore e por aí fora, Os Crimes de Grindelwald também. Pronto, esses aí são... Primeiro, eles não são escritos como livro, estão escritos como screenplays, que é uma coisa que eu por acaso não gosto muito de ler. Estamos a ler como se fosse o diálogo da peça e não é algo que seja fácil de ler. No que diz respeito à Criança Amaldiçoada, que destes todos é o que fala sobre o futuro, portanto, após o Harry Potter como nós o conhecemos, não achei muita piada ao livro, muito sinceramente. Eu achei que a história está muito esquisita, achei que aquilo... não sei, não estava a sentir, sinceramente não estava a sentir aquilo. Eu acho que era bom sim fazer até livros posteriores, portanto não digo logo a seguir ao que nós conhecemos, mas eventualmente com, por exemplo, os filhos do trio, como nós costumamos referir-nos, já assim maiores, portanto o Voldemort já não é um perigo, já não existe, mas se calhar continua a haver mal no mundo mágico, portanto até haverá outro inimigo que possa vir a surgir, encadear aqui alguma história. Acho que também era interessante, mas o que eu acho mais interessante ainda é nós tentarmos perceber algumas das coisas que se passaram para trás dos livros do Harry Potter que nós conhecemos, que foi isso que já começou a aparecer nos livros que saíram, que temos os Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, temos os Crimes de Grindelwald e temos os Segredos de Dumbledore. Portanto, este aqui já fala um bocado nisso, mais uma vez não são os meus preferidos a nível da forma como estão escritos, por estarem em screenplay, mas já temos aqui alguma história, já vamos começar aqui a perceber algumas coisas que não percebíamos ao ler os 7 livros só. Ora bem, eu acho que uma possível linha de história que se poderia aqui seguir, e eu acho que é extremamente importante, seria sem dúvida percebermos então qual foi a história dos 4 fundadores. Nós temos Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. E portanto eu acho que perceber como é que estes 4 feiticeiros se juntaram, quais é que eram as suas histórias, quais é que eram, portanto, porque cada casa, como nós sabemos, tem traços de personalidade, por isso é que o chapéu selecionador os atribui a cada casa. Portanto, tentar perceber estes traços de personalidade que estes 4 feiticeiros tinham, como é que se juntaram, como é que eles decidiram criar a escola, a criação da escola, a eventual parte em que Salazar Slytherin se separa deles porque não concorda com o facto da escola poder ter pessoas também não mágicas, portanto descendentes de mágicos e muggles, portanto perceber aquela parte em que ele se desloca do grupo e vai criar a Câmara, portanto tudo isto eu acho que era interessante explorar. Eu acho que qualquer Potterhead gostava de ver esse universo explorado. Eu sem dúvida que gostava, acho que é das histórias que mais é das principais, porque estamos literalmente a ir ao princípio dos princípios do que nós conhecemos como Harry Potter, que é a fundação da escola, a fundação deste grupo, destes 4 feiticeiros e o que eles trazem para a escola e para as casas que são criadas. Portanto, eu acho que esta história aqui era algo que poderia ser explorado. Outro ponto bastante importante que poderíamos explorar aqui, e dava sem dúvida um livro incrível e um filme também maravilhoso, se fosse bastante bem executado como todos os outros foram, estamos a falar da primeira Batalha dos Feiticeiros, portanto a primeira ascensão de Voldemort ao poder,
a primeira batalha para o derrubar, como é que ele nessa batalha acabou por perder os seus poderes. Claro que nós daí em diante já sabemos, porque foi nessa batalha que morreram os pais de Harry, foi nessa batalha que ele já era bebê e que Voldemort perdeu os poderes. No entanto, há muita coisa que não foi explicada, portanto nós não percebemos, por exemplo, a traição de Peter Pettigrew aos Potter, como é que Sirius acabou preso em vez dele. Portanto, nós sabemos como é que isso aconteceu, foi-nos explicado vagamente ao longo dos livros, mas obviamente não temos a história completa. Por exemplo, como é que os Longbottom foram torturados. Portanto, nós sabemos que eles foram alvo da maldição Cruciatus, sabemos que eles foram torturados, mas eu acho que muita gente até tem a ideia errada do que é que lhes aconteceu. Muita gente acha que eles... Muita gente, não digo muita gente, mas há pessoas que acham que eles morreram. Não, eles enquanto nós seguimos os livros de Harry Potter na escola, eles estão vivos, eles estão pura e simplesmente numa instituição para pessoas, porque eles ficaram de tal maneira perturbados que eles nunca mais conseguiram funcionar, nunca mais conseguiram ser os mesmos. E portanto o Neville vive com a avó, não por não ter pais, mas porque os pais pura e simplesmente não conseguem estar presentes na vida dele e cumprir as suas funções. Portanto, eu acho que ter um livro que explique como é que foi a Batalha dos Feiticeiros, que nos mostre portanto, a construção até essa batalha, como é que Voldemort ganhou os seus seguidores, o que é que estava a acontecer do outro lado, que outras forças é que se estavam a juntar, porque é que ele foi atrás dos Potter em particular. Todas estas histórias eu acho que eram ótimas de se explicar. Eu acho que o leitor, pronto, é sempre bom o leitor também ficar com algo por explicar, para ele ter que imaginar, mas eu acho que Harry Potter é um mundo tão grande e eu acho que as pessoas estão tão aliciadas a este mundo que nós queríamos mesmo perceber e poder ler como é que esta história se passou. Portanto, eu acho que a Batalha dos Feiticeiros era outra linha de ação que podia também ser explorada. Outro livro que eu acho que podia ser escrito e que ficaria muito bom seria mesmo a história de Tom Riddle. Portanto, não de Voldemort, como nós o conhecemos mais à frente, mas Tom Riddle desde que ele é criança até que ele vai para Hogwarts, todo o seu percurso em Hogwarts, como é que ele se dá com os professores, como é que ele se dá com as pessoas. Nós temos um ligeiro toque neste assunto, especialmente no 6º livro, no Príncipe Misterioso. No entanto, eu acho que há muito que fica por dizer e obviamente que nós, porque lá está, este jovem foi criado e ele tem uma personalidade bastante conturbada, portanto houve ali forças que também não estavam bem alinhadas, por assim dizer, para que ele tivesse a melhor construção de personalidade que se poderia ter. Portanto, há algo ali na educação dele, com os pais e tudo mais, que vacilou, que também não correu bem, e eu acho que era algo que nós leitores íamos gostar imenso de ler, de perceber, e obviamente se depois houvesse uma adaptação em filme, ainda melhor. Ora bem, esta linha de ação que eu também gostava de ver, eu acho que nós vamos vê-la, já começámos a vê-la aqui nos Segredos de Dumbledore, portanto no tal livro que é o screenplay, e obviamente também entretanto já temos o filme. Nós já começámos a ver aí alguma coisa. Eu aqui ia sugerir a história da família Dumbledore, porque nós sabemos que Dumbledore teve uma irmã essa que acabou por falecer indiretamente às mãos dele, mas eu acho que há muitas coisas aqui por explicar. Depois temos também o outro irmão, Aberforth, que é um irmão bastante azedo para com este Dumbledore, eles nunca se deram bem. Nós, quando o conhecemos, ele próprio não era... descrevia o irmão como se ele não fosse a pessoa boa que nós tínhamos em mente, e eu acho que esta dinâmica e perceber como é que esta família funcionava e que histórias aí é que eles têm por trás. Claro que nos Segredos de Dumbledore nós já tocamos aqui em alguma coisa, mas acho que não ficou tudo explicado e portanto podíamos sem dúvida pegar nesta linha de ação e fazer aqui mais um livro para os fãs de Harry Potter. Por fim, a última ideia que eu ia aqui sugerir e que eu gostava imenso de ver explicada era, sem dúvida, a história dos Marauders. Ora bem, eu em português nem sei muito bem como é que nós traduzimos isto, porque eu leio sempre Harry Potter, eu vejo sempre os filmes em inglês e nos livros eu não me recordo muito bem qual era o termo que eu utilizava. Eu acho que era marotos, portanto o mapa, quando nós tínhamos o mapa, nós temos o Marauders Map, que é o mapa dos marotos, acho que é assim este termo em português que nós utilizamos, mas sem dúvida perceber, porque nós sabemos quem são, obviamente, os Marauders, mas eu acho que perceber como é que eles se juntaram, a dinâmica, a amizade que eles tinham entre eles, o facto de eles depois decidirem ou tentarem transformar-se em Animagus por causa do Remus, por ele ser um lobisomem, por ele ser transformado, a forma como eles o apoiaram,
toda essa história, eventualmente até, e eventualmente não, muito importante, a criação do mapa. Como é que eles criaram este mapa, o que é que levou à criação, qual foi o processo por trás da criação deste mapa. Eu acho que era bastante importante nós percebermos isso, sem dúvida, e obviamente tentámos perceber um bocadinho mais da dinâmica destes 4 amigos. Acho que era uma história muito interessante, eu acho que todos nós gostávamos de perceber um bocadinho melhor esta história, tentar perceber se a certa altura nós conseguimos ver algum ponto em que o Peter Pettigrew poderia estar a desviar-se do grupo, por assim dizer, poderia ter acontecido alguma coisa, não sabemos, portanto eu acho que tentar perceber e tentar escrever isto era bom até mesmo para a autora e para nós, obviamente que ficávamos com mais uma explicação e com mais uma história bastante boa relacionada com Harry Potter. E pronto, estas são as minhas ideias de histórias que eu gostava de ver explicadas. O meu processo de pensamento foi, obviamente, lacunas que eu acho que ao ler estes livros houve, ou seja, coisas que não ficaram totalmente explicadas e que podiam ser mais exploradas, por assim dizer. Eu também, obviamente, fui ver à net algumas das ideias e é um bocado unânime. Eu encontrei muitas outras ideias que eu sinceramente não achei que fossem tão interessantes. Eu acho que estes pontos que eu foquei aqui são efetivamente os mais falados, os mais consensuais dentro do espectro dos leitores de Harry Potter e, portanto, eu acho que seriam histórias incríveis. Se a autora um dia, se a J.K. Rowling um dia quiser fazer, nós íamos ficar muito gratos por essa escrita. Nós gostamos imenso de Harry Potter, é um universo fenomenal, é das coisas mais incríveis que eu já li e, portanto, se um dia surgirem estes livros, vai ser incrível. E pronto, era este o vídeo que tinha para vocês esta semana, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o gosto e de deixar algum comentário com possíveis ideias também de livros ou filmes, adaptações que vocês gostassem de ver relacionadas com Harry Potter que eu não tenha mencionado neste vídeo. Ora então, vejo-vos para a semana. Tchau!